Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dividir um pouquinho de como foi o meu segundo trimestre de gestação. Já estou no terceiro, já estamos rumo à meta final, né? O último percurso da gestação. Mas vou dividir um pouquinho aqui algumas coisas do segundo trimestre. Como é que foi, como eu me senti, se mudou alguma coisa. Muitas mudanças, né? Do primeiro pro segundo, acho que há bastante mudança. E é isso que vocês vão ver neste vídeo hoje. Para gravar esse vídeo, eu escolhi de cenário o quarto das crianças. Ainda falta um detalhe ou outro aqui nesse quartinho, mas se você ainda não viu e tem curiosidade para saber quais foram as principais mudanças que fizemos por aqui, vou deixar o link aqui em cima para vocês, tá? No card. Então vocês podem clicar aí no final deste vídeo e ver o que a gente mudou por aqui. O segundo trimestre, ele vai mais ou menos das 13 semanas até as 26 semanas de gestação. Quais foram os sintomas principais do meu segundo trimestre? O meu primeiro trimestre foi bem tranquilo, assim. Graças a Deus eu não tive enjoos, né, de passar mal, de ficar ruim, de não conseguir comer. Foi assim também na minha primeira gestação. Mas há algumas mudanças, assim, da primeira para a segunda. Eu começo a sentir, principalmente agora no terceiro, mas fica pro próximo vídeo. Mas no segundo trimestre eu tive algumas cãibras. Agora até passou um pouco, mas era de madrugada, assim, sabe? Aquela mexida que você vai dar na cama ou você vai se espreguiçar e vem a cãibra, assim. Então era uma coisa que eu acho que, pelo menos eu não lembro de ter tido quando eu tava grávida do Bernardo, mas eu li que é comum nas grávidas, né, ter este sintoma, e isso veio no segundo trimestre pra mim. Então, tive algumas cãibras bem doloridas, bem ruim mesmo. Acho que quem já teve cãibra sabe o quanto é ruim, o quanto dói. E esse foi um dos sintomas que apareceu aí no segundo trimestre. Ganhei um pouquinho de peso, né, o que é esperado, né, na gravidez. O primeiro trimestre eu perdi peso, né, perdi quase 4 quilos, e agora eu estou recuperando praticamente esse peso que eu perdi, assim. Então, ainda tá elas por elas, né, mas eu acredito que eu vou aumentar um pouquinho de peso mais no final, agora mesmo da gestação. Mas no segundo trimestre eu acabei ganhando entre 2 quilos, mais ou menos. Posso arredondar, assim, para uns 2 quilos. 2,5 kg por aí foi o que eu ganhei no segundo trimestre. Tudo normal, tudo dentro do esperado. A barriga já cresceu bastante. É visível, assim, esperado que a gente ganhe algum peso dentro da gestação. A barriga do segundo trimestre cresceu muito. Vou deixar uma fotinho aqui no lado para vocês verem mais ou menos como é que tá. Quem me acompanha no Instagram, eu até posto por lá, né? Eu tenho feito fotos em casa mesmo para acompanhar o crescimento e evolução da barriga. Fiz isso na gravidez do Bernardo, repeti agora na gravidez da Clara. Não faço toda semana, nem a cada 2 ou 3 semanas. Eu acho que eu fiz um registro com 12 semanas, depois com 16, acho que com 22 semanas, e voltei a fazer agora com 28 semanas. Então eu dou um espaço assim para conseguir ver realmente a evolução da barriga, né? Então essa aí é a minha barriga de segundo trimestre. Eu acho que cresceu muito mais rápido do que a minha primeira gestação. Eu também já conversei com muitas pessoas, muita gente diz que é normal, né? Porque o corpo já sabe o que fazer, já é esperado, já tá adaptado, então realmente a barriga vem mais rápido, parece mais rápido. Eu acho que sim também, porque realmente apareceu mais rápido. Agora então, com 7 meses tá muito grande. E ainda vai crescer mais, tem mais 2 meses para crescer, então, meu Deus, vai ficar grande essa barriga. Em relação ao primeiro trimestre, a minha pele e meu cabelo estavam péssimos, assim, né? Tava muito ruim mesmo. Tipo, a pele tava muito cheia de espinha. Não que agora esteja completamente lisa, mas eu acho que melhorou muito. Ainda tem um pouco nessa região aqui, mas nada comparado ao primeiro trimestre, assim. Então, tipo, eu consegui contornar, né, este pequeno incômodo e acho que melhorou muito. O cabelo também, eu até fiz uma hidratação, fiz no salão aqui. Tô cuidando bastante em casa, assim, né, pra ele não ficar tão ressecado, porque tava bastante ressecado. Foram algumas diferenças que eu notei, assim, na gestação. Mas agora parece que já tá um pouco melhor, tá ficando um pouco melhor, assim. Mas essa região toda aqui tá, tipo, bem lisa, bem hidratada, sabe? Pode não parecer, mas tá. Quando eu toco, assim, então eu sinto uma diferença já de pele e de cabelo do primeiro trimestre pro segundo. Mas a gente sabe que no pós-parto a queda de cabelo é muito grande, né? Já passei por isso, sei o que me espera, mas tô tendo alguns cuidados assim também para tentar minimizar esse impacto lá na frente, né?
Uma outra diferença da primeira gestação, da gravidez do Bernardo para da Clara é que a Clara mexe muito, mas ela mexe muito mesmo, assim. Eu tenho a lembrança de que o Bernardo também mexia, né? E a gente espera que a criança mexa, a criança precisa mexer, mas a Clara mexe muito mais. Ela dança ali dentro, sabe? Ela ainda tem bastante espaço, então ela dança ali dentro, faz as suas piruetas, dá os seus chutes. Ela mexe muito mesmo, assim. Ela é muito mais ativa, né, do que o Bernardo era, assim. Ela já está em posição cefálica. Fiquei muito feliz com essa notícia. Ela tá em posição cefálica, mas eu consigo sentir certinho, assim, ela mexe. Ela fica muito mais posicionada do lado esquerdo, mas eu sinto ela também do lado direito. E o Bernardo era pélvico, né? Um bebê que tava sentado e ele ficou sentado até o final da gestação, ele não virou. Talvez por isso eu acho que ele mexia um pouco menos, assim. Mas a Clara mexe demais. Ela mexe muito mesmo. Eu senti muito essa diferença da minha primeira gravidez para essa segunda. Nas duas gestações, eu senti de fato, assim, eu tive certeza absoluta que, né, o bebê tava mexendo por volta dos 5 meses, né? Ali, quando eu entrei no quinto mês, mais ou menos, foi quando eu não tive mais dúvida de que realmente era o bebê. Antes disso, eu até comecei a sentir ali entre 16 semanas, mais ou menos, a gente sente, mas não é tão perceptível assim, né? É muito sutil. Eu acho que a mãe realmente sente, mas ninguém mais, né? O pai não sente, ninguém mais sente. É muito sutil. Mas no segundo trimestre, o André conseguiu sentir muito mais, né? Ele consegue sentir com a mão, o Bernardo também consegue sentir com a mão. O Bernardo acha muito engraçado. Ele coloca assim a mãozinha e ele fala: Olha, eu senti essa barriga fazer assim, né? Tipo um chute, ele fala. E ele consegue sentir, a gente tá muito feliz assim, de conseguir dividir isso com ele, né? Era a nossa maior expectativa nessa segunda gestação, descobrir as coisas com ele, assim, né? Ver ele acompanhar. E ele tá muito animado, ele tá muito animado mesmo, assim, tipo, ele acompanha tudo, ele é muito interessado, ele quer saber, ele pergunta, ele quer saber como tá, ele conta as semanas, ele sabe quantos dias faltam. Ele é muito interessado, assim. Me emociona falar, sabe, sobre a relação que ele já criou com ela, né? Toda a expectativa que ele tem com a chegada dela. E a gente fica muito mais tranquilo, mais relaxado. A gente sabe que pode haver algumas situações, né, diferentes, um pouco às vezes mais desafiadoras para nós como pais, quando chega um irmão mais novo. Mas a princípio, assim, ele tá se mostrando um irmãozão, assim, sabe? Ele, tipo, tá tão ansioso pela chegada dela quanto a gente, assim. E ele faz tudo, ajuda, ele quer ajudar, ele quer fazer as coisas para ela, sabe? Por ela. Tipo, eu acho que ele vai ser um irmãozão, assim. Isso me deixa com o coração bem tranquilo, de saber que ele tá esperando com a gente a chegada da Clara, assim. Com relação ao acompanhamento, né, o pré-natal aqui em Portugal, eu estou fazendo o meu acompanhamento todo pelo público. Durante o primeiro e o segundo trimestre eu não senti necessidade, assim, né, de procurar um acompanhamento particular. Fui muito bem atendida em tudo que eu precisei, assim. Tem dois pontos, assim, muito pontuais mesmo, que eu recorri a atendimento particular, mas eu não me sinto à vontade ainda de compartilhar isso aqui com vocês. Acho que depois que a Clara nascer, depois que passar tudo, assim, essa fase, eu posso voltar aqui e dividir, né, esses dois momentos, assim, mas foram dois momentos muito específicos, onde eu senti a necessidade de ter uma outra opinião, uma opinião de um particular também, não só por ter uma outra opinião, mas por ter um atendimento um pouco mais rápido, né, mais, como é que eu posso dizer, mais voltado, assim, mais específico para mim, né, então, porque apesar de ser muito bem atendida no público, não é você que marca as consultas, né, você aceita ou não as datas que eles passam para você, se você não puder ir naquele dia, tem que justificar, enfim, eu nunca fiz, eu sempre me esforcei para ir nas datas que eu recebia, porque eu nem queria entrar nesse mérito de ter que justificar uma coisa ou outra, né? Então sempre me esforcei muito para ir nas datas. Mas é um pouquinho diferente só nesse sentido, sabe? De que você não controla muito os seus atendimentos, né? Você depende muito mais deles, da disposição que eles têm, né? Da agenda, né? Do público mesmo para te atender. A gente entende, sabe, as razões por trás disso tudo, não tô reclamando, estou só realmente explicando as diferenças entre uma coisa ou outra. Então foram duas situações muito particulares, assim, que eu fui.
no atendimento particular, mas tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Tirando isso, assim, então realmente eu fui muito bem atendida, né? Como não sei se todo mundo viu o primeiro vídeo, ou se todo mundo que tá aqui nesse vídeo acompanhou desde o início a minha gestação, mas eu fui colocada como diabetes gestacional, como uma gestante com diabetes gestacional. Foi na risca, né? Minha primeira análise deu ali 92, e é a partir de 92 que precisa. Que precisa não, né? Que é qualificado como diabetes gestacional. E por conta disso, então eu sou seguida e acompanhada, né, pelo centro de saúde e pelo hospital público. Lá no hospital eu sou acompanhada por uma obstetra mesmo. É ali que a equipe toda que cuida é da ala de obstetricia e ginecologia, diferente do centro de saúde, né, que é só a médica de família. Nesse segundo trimestre, a gente realizou a ecografia de segundo trimestre. Foi no hospital essa ecografia. Já está agendada a terceira, do terceiro trimestre. Então eu farei todas no hospital de forma gratuita. Porque eu fiquei bastante contente, né? Muito feliz. Porque eu vi muitos relatos, muitos casos também, assim, que é mais difícil. Principalmente a terceira, a última. São feitas 3, né? 3 ecografias durante a gestação. Então a terceira eu sei que é muito mais difícil de conseguir no hospital público. Eles mesmos encaminham para que você faça particular, na rede privada. Mas eu consegui, então eu fiz as 3, né? Farei a terceira também no hospital. A segunda ecografia, então, ela também é bem importante, né? Pra gente, todas são, mas a segunda ecografia também é bem importante pra gente continuar acompanhando e ver realmente tudo aquilo que foi previsto na primeira ecografia, né? Então, toda a parte de desenvolvimento da criança ali, a gente já conseguia ver, estimar o tamanho dela, né? Nessa ecografia foi por volta das 22 semanas e ela tava mais ou menos com 500 gramas dentro do normal, assim. A minha expectativa é para a última ecografia, que daí realmente a gente vai ver mais ou menos o tamanho que ela vai nascer, né? Essa é a que pega. Mas eu acho que ela tá dentro da normalidade, assim. É muito comum nesse segundo trimestre as grávidas fazerem o exame da curva glicêmica, né? Que tu toma aquele líquido super doce, ruim, muito ruim. Eu fiz esse exame na gravidez do Bernardo, porque eu não tive diabetes gestacional na gravidez dele. Mas como eu já estava sendo acompanhada com diabetes gestacional, então eu não tenho necessidade de fazer esse exame. Então por essa eu passei, mas é feito esse exame, né? Todas as grávidas aqui fazem. Não fiz por conta da diabetes gestacional, mas é feito. Então nesse segundo trimestre, se eu não estivesse com diabetes gestacional, deveria ter feito esse exame aqui, né? Teria feito este exame aqui agora. No meu caso, não foi preciso fazer. A consulta de diabetes gestacional neste período, ela até aconteceu por telefone. Na semana passada eu tive uma consulta lá no hospital de novo com a endocrinologista, né, para acompanhamento, assim, pegar receitas também das novas agulhas e das tagzinhas, né. Mas ela chegou a fazer por telefone algumas consultas porque realmente a minha diabetes está super bem controlada. Não tenho necessidade de tomar nada, né, não fui para insulina nem nada disso. Eu fico bem feliz pelo meu próprio esforço de conseguir controlar isso com alimentação e com exercícios físicos, né? Eu não parei de fazer exercícios físicos, continuei a fazer. Eu incluí um exercício físico, né? Que além da musculação e das caminhadas, eu ainda comecei a fazer o Pilates. É leve, claro que é leve comparado, não é nada muito pesado, mas para uma grávida já é bastante coisa. A gente se esforça um pouco mais, né? Porque a gente tem toda uma questão de o ar falta um pouco mais fácil, então o teu corpo tá trabalhando para desenvolver um outro ser humano, então qualquer exercício ainda que leve é um pouco mais pesado pra gente. As consultas, elas foram normais, né? Tirando que no mês de agosto a médica de família estava de férias e aí não teve consulta no centro de saúde. Então, mas eu tive a minha consulta com a obstetra no Hospital de Braga normal. Foi só no centro de saúde que eu não fui. Eu vou voltar a ir agora em setembro com ela no centro de saúde fazer a consulta, mas no mês de agosto não tive consulta lá por conta disso. Não sei se é assim em todas as cidades, né? Não sei se é geral, se é normal, mas no meu caso aqui não teve atendimento durante o mês de agosto. Tirando isso, acho que nada de muito diferente, assim, continuo com as 2 consultas todo mês, com exceção do mês de agosto, no centro de saúde e no hospital. Além disso, a gente fez as análises do segundo trimestre também, que elas fazem todo trimestre umas análises, né, de sangue e tudo, para verificar se tá tudo certo.
E aí, nesse caso, as duas pedem. A médica de família pede e a médica e a obstetra lá do hospital também pede, né, essas análises. Então, eu acho engraçado, assim, mas eu faço 2 vezes, mas é isso, elas pedem, elas mesmas falam, né? A própria médica de família fala assim, eu sei que ela vai pedir, mas eu quero pedir aqui também e é isso. No fim, fica tudo lá no registro, uma vê a análise da outra, mas é isso, né? Se elas pedem, eu só obedeço, entendeu? Eu só faço. Pra mim, nunca é demais. Um exame a mais, acho que não é ruim, é bom. Eu antecipei um pouco, assim, as minhas preparações, né, de parto em relação à minha primeira gravidez. Tá certo que eu já me preparava, já lia, já consumia muito esse tipo de conteúdo desde que eu descobri que eu tava grávida do Bernardo. Mas com a Clara, assim, eu mudei algumas coisas. Por exemplo, o Pilates, ele não é só um Pilates, né? Não é só um exercício físico a mais na minha rotina. Ele é específico para a preparação de parto e pós-parto, né? Para ajudar o meu corpo depois a se recuperar de forma até não mais rápida, mas de uma forma melhor, mais saudável, assim, né? Então eu estou ajudando o meu corpo a se preparar para o pós-parto, para essa recuperação que acontece, é fisiológica, o corpo tem que voltar. Não tô falando de corpo fora aqui, físico, né? Isso cada mulher tem o seu tempo e a sua dedicação, mas internamente mesmo, né? Órgãos, musculatura, tudo ali precisa de um pouco mais de cuidado, sabe? Para que essa volta, né, do seu organismo todo seja consciente, seja saudável, né? E que não faça a gente correr nenhum tipo de risco. Então, o Pilates, ele tá me ajudando muito a me preparar para o parto. Quero muito um parto normal, né? Tenho expectativa de passar pelo parto normal. Até agora tudo indica que será assim. Mas ele também vai me ajudar no pós-parto. Então, o Pilates que eu faço hoje, ele é muito direcionado para esses 2 pontos principais, assim, né? Ele não é um Pilates por Pilates. A gente faz um pouquinho de fisioterapia pélvica, não toda ela, porque se você, eu faço online, né, não faço pessoalmente, mas pessoalmente é feita de uma forma um pouco diferente, ali com toque e tudo mais, então, como eu faço online, acabo não fazendo essa parte, mas a gente mexe sim, trabalha a musculatura pélvica, né, toda a região pélvica, para a preparação de um parto que ajude, né? Tudo ajuda, entendeu? Tudo que você fizer de preparação ajuda. Então, o meu Pilates é muito por conta disso, não é só para fazer um exercício físico, né? Ele é voltado muito para esses 2 objetivos. Os exercícios, como eu disse, eu continuo. Só adaptei um pouquinho a minha rotina para eles, porque eu já me sinto um pouco mais cansada, já tenho um pouco mais de dificuldade, né? De ritmo mesmo, então adaptei, mas de uma forma que eu não deixasse de fazer. E a dieta também continuo seguindo. Confesso que desde as férias até agora, assim, eu saí mais vezes da dieta do que eu gostaria, mas no fim o resultado ainda é positivo, o saldo ainda é positivo, né? Então eu tô feliz comigo porque eu consegui me controlar muito mais. Eu não fui a grávida da primeira gestação que comia tudo que queria, né? Porque com a desculpa de que estava grávida. E as pessoas que me conhecem desde lá, até minha própria mãe fala, tipo, é muito diferente, né? É perceptível, assim, a minha primeira gestação para essa. Na minha primeira gestação, eu já tinha ganho muito mais peso. Eu engordei 14 quilos na gestação do Bernardo, mas eu já tinha muito mais peso nessa fase, já tava bem mais inchada, a cara tava bem mais redonda, tava maior. Eu já tinha perdido muitas roupas no segundo trimestre. Na gravidez da Clara, eu continuo usando a maioria, assim, das minhas roupas. Claro que calças e algumas bermudas não, né? A barriga cresce, não vai fechar, óbvio. Mas de resto, assim, eu não precisei comprar muita coisa, sabe? Pra me adaptar e usar na gestação. Tudo bem também que é verão e isso ajuda muito, né? Porque acaba usando muito vestido também. Mas a minha mãe e o André são as pessoas que mais falam, assim, que é bem diferente, né? Que realmente na gravidez do Bernardo, no segundo trimestre, eu já tava bem redondinha. E agora eu tô um pouco menos. Não que eu não esteja, mas, né? Já estava, mas não como antes, não como na primeira gestação. Quase que assim. Quase que o corpo tá praticamente normal, praticamente só a barriga mesmo que mudou. Eu acho que a mudança maior vem agora do final do segundo trimestre pro terceiro pra frente, vem uma mudança um pouco maior no corpo todo, assim, né, que fica mais perceptível. Nos dias que fez muito calor, realmente foi mais difícil pra mim, porque daí eu inchei bastante. Ainda tem alguns dias que eu fico bem inchada nas pernas. Então eu sinto os pés e as pernas bastante inchaço, assim. Não são todos os dias, né, o que eu fico bem feliz. Mas aconteceram, assim, alguns episódios de inchaço.
Com relação ao enxoval da Clara, ele tá praticamente todo feito, assim. Tem uma coisa ou outra ainda que eu preciso comprar pra ter. Por exemplo, a gente quer comprar um ninho, né, pra colocar aqui, essa cama aqui pra ela. E falta comprar o lençol também aqui pro trocador, né, pra onde vai mudar a fralda. Mas eu já tenho uma lista, já sei onde comprar e tudo, então é só realmente comprar, sabe, essas coisas. É que a gente comprou muita coisa no último mês, a gente tá dando um tempinho, assim, pra fazer as últimas compras. Mas chegou também o carrinho, a gente já escolheu o carrinho. Acho que de roupa, assim, ela tem praticamente tudo. Eu realmente quero esperar ela nascer pra ver o tamanho que ela vai ter e aí complementar com as coisas que eu achar que falta e, né, que tiver necessidade. De fraldas também, a gente acabou fazendo um chá, vocês vão ver aí no próximo vídeo. Eu não ia fazer, não tinha intenção de fazer, mas a gente decidiu fazer, fizemos algo muito íntimo, muito pequeno, assim, mas ganhei fraldas, então acho que pelo primeiro mês aí talvez não precise comprar fralda, vamos ver, né, porque criança usa muita fralda no início, então acho que a gente já tem, assim, uma boa quantidade de coisas, sabe? Pra chegada dela, assim. A minha mãe também vai trazer esses paninhos de boca, então acho que eu não vou comprar mais aqui, porque ela vai trazer do Brasil pra mim, com o nome da Clara, que ela mandou fazer lá e tal. Falta comprar algumas coisas de banho, tipo a banheira ainda que a gente não comprou, mas a gente já escolheu. Tem uma lixeira dessas que isola o cheiro que a gente vai investir nessa gestação. Por enquanto não, né? Mas quando começa a comer, quando a criança entra na introdução alimentar, o negócio fica difícil, entendeu? Fica mais difícil. Então a gente acha que vai valer a pena investir nessa lixeira, né? Do Bernardo a gente não teve, mas nossa, era uma tristeza. Então acho que é uma das coisas que a gente também ainda tem pra comprar, que a gente quer, né? É uma opção. Tem algumas coisas pra ajudar na amamentação, que eu também não comprei, mas tá na minha lista, tá no meu radar. Eu acho que eu vou comprar. Talvez eu não compre já agora de imediato, acho que eu vou esperar ela nascer e ver como é que vai ser a nossa adaptação na amamentação, né? Minha história também não é assim tão boa quanto eu gostaria que fosse na primeira experiência. Então acho que eu prefiro esperar, sabe? Tem algumas coisas que eu prefiro esperar pra ver como vai ser, o que vai acontecer, pra então comprar. Porque são coisas que não são difíceis, né? De comprar, de achar. Posso sair ali agora e comprar e voltar pra casa com isso, então algumas coisas eu prefiro esperar a Clara nascer, esperar pra acontecer, pra aí a gente comprar caso tenha necessidade. Coisas muito prioritárias que, tipo, precisa ter, tirando a banheira, mas coisas muito prioritárias, assim, nossa, que eu não consigo, tipo, ela precisa ter isso aqui até ela nascer, acho que não tem mais nada. Tem umas coisas, assim, que vão ajudar, sempre ajuda, dão bastante suporte, né, pra gente. Eu comprei algumas coisas já de higiene também, pomada, ganhei também pomada e shampoozinho, então tem um kit, assim, inicial pra ela, né, se ela, quando ela nascer, já vai estar tudo muito pronto, assim. Então já me adiantei bastante, porque eu realmente não quis deixar tudo muito pro final. O que eu não fiz, claro, é mala de maternidade, essas coisas eu vou deixar lá pro terceiro trimestre, mas mais, né, da metade ali, quando se aproximar sei lá, nas 36 semanas, por aí talvez, eu acho que é um bom tempo pra fazer essas outras coisas. O carrinho, eu acabei que eu vou mostrar pra vocês ele no vídeo, no mesmo vlog do chá da Clara, então vocês vão ter que assistir o próximo vídeo, da Maxi Cosi, a gente escolheu. A gente até procurou, tá? Eu recebi um comentário no último vídeo, não lembro qual, dizendo que não vale a pena comprar, né? Que valia a pena a gente comprar de segunda mão e tal. Eu procurei de segunda mão, mas assim, segunda mão também não é uma coisa que você compra e manda entregar, né? Você tem que ir buscar, geralmente. Tinha que ter perto da gente, isso tinha que estar perto de nós. E próximo aqui da gente, não tinha nada que eu achei que valesse a pena. Que eu acho que também tem que valer a pena, sabe? Mesmo que seja de segunda mão. E às vezes eu acho que eles estão cobrando caro por coisas usadas, sabe? Às vezes eu acho que as pessoas dão uma exagerada, assim. Pelo preço que a gente pagou, e a gente também ganhou uma parte do carrinho, foi presente, né? Dos meus sogros. Valeu mais a pena pra gente comprar um novo, tá? Nesse caso. A gente chegou a procurar de segunda mão, não achamos nenhuma boa opção, nada dentro daquilo que a gente buscava. Por isso também a gente achou que era muito mais vantagem para nós agora comprar um carrinho mesmo. A gente comprou o trio do jeito que a gente queria, né? Mas no próximo vídeo eu mostro o modelo do carrinho para vocês. O segundo trimestre ele ainda é um pouco mais confortável do que o último, do que o terceiro.
Apesar de que a gente já sente muitas mudanças em relação ao primeiro, né? Físicas principalmente, porque a barriga aumenta, você já começa a encontrar uma certa dificuldade no desconforto para achar uma boa posição para dormir. Aumentou bastante, né? As idas para fazer xixi. Então tem algumas coisas assim que você já começa a notar muito a diferença em relação ao primeiro trimestre. Mas ainda não é o que me espera agora no terceiro, que já está mudando, né? Já piorou algumas coisas. Então, o segundo trimestre costumo dizer assim, que ele é ainda um pouco mais tranquilo do que o terceiro, mas já tem muita diferença em relação ao primeiro. Então, acho que são 3 fases, assim, muito diferentes numa gestação. Pelo menos, pra mim, eu entendo e consigo ver desse jeito, né? São 3 momentos bem diferentes, assim, numa gestação. Um momento te prepara pro próximo, né? Claro. Mas no segundo trimestre eu ainda durmo um pouco melhor. Menos do que no primeiro, mas durmo um pouco melhor. Mas eu já começo a encontrar, assim, uma dificuldade, né? De achar uma posição que seja um pouco mais confortável. Senti um pouco de desconforto na lombar, mas eu acho que o Pilates também ajuda muito nisso, né? A fortalecer a lombar, assim, porque não há lombar de grávida que chega inteira no final. Então eu acho que é muito bom ter o Pilates e o acompanhamento de uma fisioterapeuta também por conta disso. Tem me ajudado muito. Alguns exercícios que ela faz alivia bastante. Então eu tô bem feliz, assim, por essa gestação, sabe? As minhas decisões, as minhas escolhas nessa segunda gestação, eu acho que elas foram mais assertivas, assim, foram mais bem pensadas do que a primeira. Nada como uma experiência, né? Nada como uma experiência na nossa vida. Então, eu recomendo, assim, muito que vocês busquem muita informação, quem tá grávida pela primeira vez. Informação nunca é demais, mas, assim, informações de fontes seguras e confiáveis, né? Não o que a vizinha, da amiga, da colega que trabalha com a pessoa que você conheceu, entendeu? Não. Busquem informações de profissionais, né? De enfermeiras obstétricas, de médicas, né? Eu acompanho bastante médicas, assim, no Instagram, no perfil de Instagram, porque eu acho que é importante a gente saber o que acontece com a gente nessa fase, é importante a gente saber o que esperar de cada fase, mas que a gente esteja abastecida de boas informações e não de opiniões. E muitas vezes opiniões que nem a gente nem pede, mas chega. E converse sempre com seus médicos, procure boas informações para te deixar mais segura, porque tudo que a gente precisa é se sentir segura nesse momento, né? Não é se sentir desesperada. Então, cuidem das grávidas ao seu redor, sabe? Não falem qualquer coisa para elas que você ouviu. Muito difícil, sabe? Você ser grávida e ouvir, às vezes, histórias ruins, histórias negativas, que vai te tirar o sono. Cuidem com que vocês falem para as grávidas, né, para os pais. Não dividam coisas que não vão acrescentar, sabe? E para os pais, né, para as grávidas, busquem informação e não opinião, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser um pouco mais no estilo de vlog mesmo, do jeito que eu gosto de fazer. Filmei um pouquinho pra vocês de como foi o nosso chá, como foi este momento que a gente preparou com carinho pra celebrar a vida, né? Pra celebrar a vida da Clara, pra celebrar a minha gestação. Dividimos isso com alguns amigos aqui. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.